Boa noite a todos os irmãos do nosso curso. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus. Inicialmente, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, sorvendo os ensinamentos da psicologia espírita de Joana de Ângeles, dos ensinamentos espíritas. Rogamos aos bons espíritos que nos saturem com fluidos balsâmicos, que nos intuem, e que cada um de nós aqui presente hoje possamos daqui sair ao final com uma cota maior de conhecimento, mormente acerca da preguiça, do ciúme e do estresse. Assim pensando, caros irmãos e queridas irmãs, queremos, em nome da equipe espiritual que está sempre presente conosco, em nome de Jesus, nosso Mestre, guia e modelo da humanidade, mas, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de estudos desta noite, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Passamos a palavra para o Leris, para que ele dê início à nossa aula de hoje. Nosso boa noite a todos e todas os presentes online, aqui na plataforma Zoom e também posteriormente pelo YouTube. E hoje, gente, nós vamos botar o dedo na ferida. Esse texto é de Joana de Ângeles, tá? Nós vamos ser o mais fiel possível ao texto, visto que é muito profundo e delicado. Então, nós temos que tratar isso com um certo zelo. Teremos alguns comentários nas entrelinhas, é claro, mas procurando manter a fidelidade às ideias da benfeitora. Então, vamos começar. Bom, um quadro típico. Aí nós temos um quadro típico, e onde se percebe a preguiça ou propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Nós sabemos que a preguiça ela é tratada com uma certa indiferença, quando, na verdade, quase que a totalidade de nós todos a temos. A preguiça, além dessas características que já dissemos aqui, ela também surge naturalmente. Ela surge naturalmente, expressando-se como efeito de algum tipo de cansaço, ou mesmo necessidade de repouso, de composição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Todavia, quando se torna prolongado o período reservado para o refazimento das energias, optando-se pela comodidade, que se nega às atitudes indispensáveis ao progresso, apresenta-se como fenômeno anômalo de conduta. Isso é sinônimo de anormal, não é isso? Então, é normal a aspiração por conforto e descanso. Ninguém está fazendo oposição a essa necessidade. No entanto, não são poucos os indivíduos que se lhes entregam sem que apliquem esforço físico ou moral pelo conseguir. Aspira-se apenas fantasia, sonho, mas sem esforço aplicado para alcançar. Ela é caracterizada, como já lemos, né? Caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta que merece maior consideração do que aquela que a gente costuma, no dia a dia, aplicar. Então, gente, a preguiça pode expressar-se de maneira tranquila. Quando o paciente se permite muitas horas de sono, permanência prolongada no leito, mesmo após haver dormido, cortinas cerradas e ambiente de sombras, sem que o tempo seja aproveitado de maneira correta
para leituras, reflexões e preces. Não perturba os demais. Evita perturbar os outros. Igualmente, não se predispõe ao equilíbrio nem à ação. Lentamente, essa conduta faz-se enfermiça, gerando conflitos psicológicos ou deles sendo resultante em face das ideias perturbadoras de que não se é pessoa de valor. Quer dizer, eu não valho nada, seria isso. De que nada lhe acontece de favorável, de que não tem merecimento, nem os demais lhe oferecem consideração. Não sou considerado, aquelas queixas, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me procura, ninguém me considera e tal. Esse tormento que se avoluma transforma-se em pessimismo que propele cada vez mais a situações de negatividade e de ressentimento. Exemplos. Vamos lembrar aqui algumas ocorrências que possam exemplificar. Aquelas pessoas que dizem as pessoas não me dão a mínima atenção, não sou ninguém aqui. Isso expressa uma mágoa, um ressentimento e negativismo. Um outro exemplo poderia ser: tudo dá errado para mim, não tenho tanta sorte como os outros. Chegou a minha vez, acaba. Coisas assim. A pessoa está sempre alimentando ideias negativas em relação a si mesma. E isso a gente lembra até dos encontros anteriores, a baixa autoestima. Outro exemplo é: eu sei que não mereço tanto. Quando alguém fala, olha, você poderia alcançar tal coisa. E aí a pessoa nessa condição, ela vai dizer: eu sei que não mereço tanto, portanto, não vou nem tentar. Então, vejam, as aspirações são simplesmente sufocadas. Os anelos, os sonhos, as aspirações são sufocadas por falta de confiança em si. Seguindo aqui. É isso mesmo. Bem, então, pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição. Olha o perigo da manutenção da preguiça em nós. Pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição em face da crescente ausência de aceitação de si mesmo, perdendo o necessário contributo da autoestima para uma existência saudável. Vejam como as ideias se encadeiam nos encontros que nós temos promovido. Nos últimos encontros, a gente abordou a questão da autoestima, da timidez, das limitações que nós mesmos nos impomos. A pessoa assume posição retraída e silenciosa, evitando qualquer tipo de estímulo que a possa arrancar da constrição a que se submete espontaneamente. Então, vejam o mal feito a nós mesmos espontaneamente. Constrição, a que nos submetemos espontaneamente. Entregamos-nos aos pensamentos negativos, ao isolamento. Danosa, a preguiça, torna os membros laços, a mente lenta no raciocínio, apresentando após algum tempo distúrbios de linguagem e de locomoção. O quanto atrapalha a preguiça. E com o tempo vão acontecendo coisas como acabamos de dizer. Os distúrbios de linguagem, a dificuldade para falar, isso mesmo. E de locomoção, os movimentos do corpo, a função motora da máquina, né? O corpo humano. Até nisso, a preguiça interfere negativamente. Sob outro aspecto, pode apresentar-se como perda do entusiasmo pela vida. A preguiça se apresenta também assim: ausência de motivação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora.
o seu centro de atividade é o ego. O centro de atividade da preguiça é o ego, que somente se considera a si mesmo. O sujeito, nessas condições, só considera a si mesmo, evitando espraiar-se em direção às demais pessoas, em cuja convivência poderia aurir entusiasmo, alegria, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos para a plantação da boa vontade e do bem-estar. A avaliação feita pelo indivíduo nesse estágio é sempre deprimente, porque não tem capacidade de ver as conquistas encorajadoras que já foram realizadas, nem as possibilidades quase infinitas de crescimento e de edificação. Ainda nos fatores causais da preguiça. É o primeiro tópico que estamos vendo agora. Então, ainda dentro desse tópico das causas, a psicogênese da preguiça, vamos lá, o tédio. O tédio domina-lhe as paisagens íntimas e a falta de ideal reflete-se na indiferença com que encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação ou motivação para novas atividades. Vejam que a preguiça, ela enceguece o indivíduo, tira dele a capacidade de perceber a real condição, a real situação na qual se encontra, na qual ele poderia, em outras circunstâncias, ver a oportunidade. E, no entanto, está impedido, está enceguecido. Esse desinteresse surge quase sempre da falta de horizontes mentais mais amplos, da aceitação de antolhos idealistas. Antolhos, eu acho que vocês se lembram, são aqueles objetos de couro, né, que estreita a visão do animal, da cavalgadura, do cavalo, do jumento, o que for, para que ele não tenha sua atenção desviada, para que ele não se assuste com a visão muito ampla. Então, antolhos idealistas, no caso do sujeito acometido da preguiça, ele vai impedir mesmo que ele tenha ideais mais elevados. Os ideais, eles se tornam muito limitados, muito aquém do que deveria, e impedem uma visão profunda e complexa das coisas e das formulações espirituais, limitando o campo de observação, cada vez mais estreito, que perde o colorido e a luminosidade. Aqui. Nesse caso aqui, pode-se ainda identificar outra maneira em que se escora a preguiça para continuar afligindo as pessoas desavisadas. É aquela, não está no slide, tá, gente? Daqui a pouco eu chego aí. É aquela na qual o isolamento apresenta-se agora, sim, como uma vingança contra a sociedade, não desejando envolver-se com nada ou ninguém, distanciando-se cada vez mais de tudo quanto diz respeito ao grupo familiar, social e espiritual. Normalmente, esse comportamento é fruto de alguma injustificada decepção decorrente do excesso de auto-julgamento superior. É a prepotência, em outras palavras, numa palavra, que os outros não puderam confirmar ou não se submeteram ao seu desplante, gerando grande dose de ressentimento. Não há como esclarecer-se o indivíduo na postura a que se entrega, mantendo raiva e desejo de destruição de tudo quanto lhe parece ameaçar a conduta enfermiça. A gente até compara com a atitude do vampiro. O vampiro, antes que a luz apareça, o que ele faz? Quando ele percebe a chegada da luz, a aproximação da luz, do amanhecer, ele se esconde. Claro que isso é uma fábula, mas serve como
ilustração para o que estamos dizendo. Tudo quanto venha, digamos, esclarecer o indivíduo nessas condições, ele já se indispõe, ele se afasta, se isola e não quer, porque isso lhe parece ameaçar a conduta enfermiça, a conduta entregue à preguiça. Do ponto de vista espiritual, o paciente da preguiça, que se pode tornar crônica, essa preguiça com o tempo se torna crônica, ainda se encontra na faixa primária de desenvolvimento, sem resistências morais para as lutas, nem valores pessoais para os desafios. A vida é repleta de desafios, então é preciso estar disposto sempre aos desafios. Diante de qualquer impedimento, recua, acusando aos outros ou a si mesmo, afligindo no que se compraz. E é um processo inconsciente, a pessoa se compraz, talvez nem se dê conta disso, para fugir à responsabilidade que não deseja assumir. A preguiça tem essas características. A preguiça prolongada pode expressar também uma síndrome de depressão, mediante a qual se instalam os distúrbios de comportamento efetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade. Seguindo aqui, nós vamos passar agora, gente, para os transtornos gerados pela preguiça. Que transtornos são esses? Bem, vamos começar pela entrega à ociosidade. Ela torna débil o caráter do paciente. Fica debilitado, enfraquecido, pusilânime, indisposto a tudo e até mesmo a todos. Não quero visitas, não quero sair, não quero encontrar ninguém, não quero conversar, enfim, quando a preguiça já toma um caráter de gravidade. Sentindo-se bem, de certa forma, patologicamente, com a falta de atividade, a tendência é ficar inútil, tornando-se um pesado fardo para a família e para a sociedade, claro. Em relação a qualquer um dos motivos que desencadeiam a preguiça, conforme referidos, a baixa estima, que já falamos um pouco atrás, e a fuga psicológica são os fatores predominantes desse comportamento doentio. Então, a fuga psicológica, nós vimos nos encontros passados. O que são as fugas psicológicas? É o desvio da atenção perante o dever, perante as oportunidades, os desafios. Desvia-se o pensamento, é uma fuga psicológica. Busca-se o quê? Prazer imediato. Coisas que nos distraiam, nos iludam e nos mantenham na ociosidade. A fuga psicológica, de certa forma, de forma bem resumida, é isso. E a baixa autoestima. Não tenho estima por mim mesmo, não me estimo, não gosto de mim como sou. É outro fator predominante. Bem, vamos lembrar que o corpo é instrumento do espírito. O espírito que sou imortal, eu tenho esse instrumento que é o corpo. Um instrumento transitório, mas que me serve muito bem para o objetivo da existência. Esse instrumento que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. Enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes contínuos para nutrir-se de energia saudável. O corpo impõe outros deveres, a fim de realizar o mistério para o qual foi elaborado. Então, vejam que a indolência paralisadora, pela falta de ação, conduz, vejamos, a flacidez muscular. Nós não estamos falando de transtornos gerados pela preguiça, então aí vai, alguns apenas. A flacidez muscular, por falta de movimentação, de exercício, de atividade, é lógico, faz todo sentido. Também a perda de movimentação. Alguns movimentos, como se o indivíduo perdesse a habilidade de se movimentar, de fazer certas atividades, nas quais é preciso treino, desenvolvimento, constância,
Então, perde mesmo a habilidade. As dificuldades respiratórias também, incrível, mas é isso. Dificuldades respiratórias e digestivas também. Num quadro doentio que tende a piorar cada vez mais, caso não haja uma reação positiva. Então, o preguiçoso precisa reagir. Aí voltamos a falar das etapas. Primeiro, o reconhecimento, onde ocorrerá a aceitação. Aceito. Não, de fato, sou preguiçoso. Melhor dizendo, de fato, estou preguiçoso. Ninguém é preguiçoso. Ninguém é nada. Nós estamos. Porque tudo é transitório, nós estamos evoluindo sempre. Em razão do pessimismo, que se assenhoreia do enfermo, a sua convivência faz difícil e o seu isolamento mais o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir-lhe uma ideia fixa, culpando também as demais pessoas por não se interessarem pelo seu quadro, nem procurarem ajudá-lo, auxiliá-lo, o que equivale a dizer, ficarem inúteis também ao seu lado, auxiliando na autocomiseração que experimenta. Vem cá sofrer comigo, fica aqui comigo na inércia, vamos lamentar juntos, vamos dar uma de muquerela, já ouviram essa expressão? Muquerela são 4 iniciais de murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Muquerela. Então, vamos nos tornar muquerelas juntos. É essa a ajuda que o preguiçoso deseja. Bem, antes disso, deixa eu falar, a mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, que é o mais comum, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. E a gente vê isso muito, muito. O entorpecimento, como já falamos, aí está. Deixa eu localizar meu texto aqui direitinho, que eu passei um pouquinho à frente. Então tá, vamos lá. Vejamos agora a questão da parte terapêutica. O que podemos fazer para sair dessa, para deixarmos de ser preguiçosos? Antes da gente falar, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes aqui. Outras vezes, a preguiça ela se oculta no mau humor, o indivíduo torna-se ofensivo contra aqueles que o convidam à mudança de alternativa, explicando-lhe que tudo depende exclusivamente dele, já que ninguém lhe pode tomar a medicação de que somente ele necessita. Por mais que se ame uma pessoa, não dá para tomar o medicamento dela esperando que ela melhore. É preciso que ela tome. Então, a destreza, o esforço, a habilidade, em qualquer área, são decorrentes das tentativas exitosas ou fracassadas, a que o indivíduo permite-se, resultando da repetição, sem enfado, nem queixa, para a conquista e a realização pessoal. Então, na preguiça, ocorre uma adaptação à inutilidade e uma castração psicológica de referência aos tentantes libertadores. Ficamos, deste modo, adaptando, né? O ser humano se adapta a tudo, então se adapta, inclusive, à inutilidade, a ser inútil, não fazer nada, não produzir, não procurar o seu próprio desenvolvimento. Adaptou, aí fica difícil sair. Além da castração psicológica, que é a limitação, a debilidade para a busca, né? Para a procura do próprio desenvolvimento. No processo terapêutico, para o processo terapêutico,
para a preguiça, é necessário um despertar terapêutico para a mudança de conduta. O que constitui um despertar terapêutico para a mudança de conduta? Seria, por exemplo, o paciente perceber ou receber alguma inspiração superior do seu guia espiritual, seu anjo guardião, espíritos amigos, e, a partir disso, ele interrogar-se: por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei esta situação deplorável? A partir dessas primeiras perguntas, pode-se falar em o início de um despertar terapêutico para a mudança de conduta, sempre a depender do próprio paciente. Não adianta eu querer, o outro querer, os pais, os amigos, a esposa, o marido, se o próprio indivíduo, o próprio interessado não quer, então nada feito. Vem também aí a aceitação de novos exercícios de despertamento. A frase inteira da benfeitora, esse processo inicial de vê-la conforme é, a preguiça, ver a preguiça conforme ela é, proporciona estímulos para a mudança de comportamento, a aceitação de novos exercícios de despertamento, liberando grande quantidade de energia armazenada, acumulada, portanto, que se encontrava impedida de funcionar em razão dos mecanismos de fuga da realidade, fugindo, da realidade, se entregando à preguiça. Então, armazenou, acumulou muita energia que agora pode ser canalizada a partir desse despertamento. É necessário que as leituras edificantes passem a influenciar os painéis mentais. Nossa, como a gente percebe, todos vocês que estão aqui, todos nós, que temos estudado Joana de Ângeles, as obras básicas do Espiritismo e as obras correlatas, as obras que giram na órbita do Espiritismo, temos visto, observemos o nosso pensamento diariamente, durante toda a nossa vigília, veremos que, volta e meia, estamos pensando naquilo que lemos, fazendo as nossas reflexões de forma espontânea, com certeza inspirados pelos benfeitores espirituais, e é isso que Joana de Ângeles está falando aqui nesse trecho. É necessário que as leituras edificantes passem a influenciar-nos, os nossos painéis mentais. E, é claro, ela não poderia deixar de mencionar a oração e a bioenergia, que é o passe, a fluidoterapia. Esses dois recursos oferecem, a oração e a bioenergia oferecem recursos inestimáveis ao enfermo que padece de preguiça. E nós vamos para os comentários e perguntas. Mariane? Isso. Vamos lá. Gente, boa noite a todos. Eu confesso que eu tô bem impactada com essa visão de preguiça. Eu nunca imaginei que houvesse, assim, a gente vê preguiça sempre de uma forma muito pejorativa, né? O preguiçoso, fulano é preguiçoso, achando que só existe ali alguém que não quer colaborar com o todo. E, na verdade, existe um processo muito mais adoecido, né? Vamos dizer assim. Eu fiz muitas anotações, e aí não vou ficar comentando tudo, mas tem uma fala sua, não dá para tomar um remédio pelo outro. Acho que é mais ou menos isso. A gente pode estar ali oportunizando as possibilidades, mas a iniciativa de tomar o medicamento é individual. E eu vejo que isso tem assim, é tão importante a gente se dar conta disso, porque às vezes a gente também se sobrecarrega emocionalmente com questões que não estão na nossa dimensão, na nossa competência. E eu me vi, há muitos anos atrás, quando a minha alternativa, a situação que eu vivenciava era tão árida, era tão difícil, que um dos mecanismos que eu fiz de compensação foi sempre dormir muito cedo.
era tão árido o que eu vivia, que a minha defesa, as minhas meninas, eu tenho 2 filhas, né, elas eram bem pequeninas, então as meninas dormiam e às vezes eu deixava coisas, né, para fazer como dona de casa ou como profissional e ia dormir. Depois que eu parti para terapia, que aí eu achava que alguém ia me dar respostas, e o primeiro momento eu me apavorei com o processo terapêutico, porque eu queria que alguém respondesse por mim. E aí eu fui levada a esse processo de autoconhecimento, desvendar alguns mistérios, que a gente ainda tem aí longos anos, né, para trabalhar isso, e vem trabalhando, mas me encantou muito essa percepção, da gente ver que aquela pessoa que está ali, ou a gente mesmo, em determinado momento, a gente precisa, antes de qualquer coisa, primeiro, da compreensão, mas também da predisposição de querer mudar. E aí vem uma fala muito linda, que é a questão do despertar terapêutico. Isso. Né? Então, a gente se dar a oportunidade, e aí isso acontece, é quando a gente começa a ficar remoendo, não é possível que a vida seja só isso, não é possível que eu tenha que ter esse fardo todo, não é possível que só seja a lamentação, e aí a gente se reencontra e se reconecta com o que existe de melhor na gente e nessa possibilidade do viver, que é buscando essa autorrealização, né? Então, assim, muita gratidão por hoje, viu? Nós todos agradecemos a benfeitora, juntos. E aí ela fala de autoterapia. Olha que maravilha. É a terapia aplicada a mim mesmo. Quando eu começo esse despertar, esse processo de despertar para o sofrimento ao qual estou me submetendo. Dessa forma, o indivíduo dá ensejo, oportuniza a ajuda externa também, a psicoterapia no caso. Então, é preciso a iniciativa, como você bem colocou, de que o indivíduo reconheça, aceite a enfermidade. Ela existe. A fuga psicológica é que nos atrapalha a perceber essa necessidade. E a Ana Paula falou aí dos benefícios da pandemia, que eu concordo plenamente. Claro que nem todos tiveram a mesma atitude, mas a atitude adequada, positiva, é de aproveitar o recolhimento, o afastamento social, para a autoanálise, o autoexame honesto do que ocorre no mundo interior. Que, claro, não é, Ana Paula, vai se expressar nas relações interpessoais e na relação intrapessoal, ou seja, o relacionamento de mim comigo mesmo. Então, nós precisamos dar muita atenção, porque são muitos impedimentos, as nossas imperfeições, que são naturais, isso não é uma desgraça, são características de espíritos imperfeitos que estão na caminhada evolutiva, e é assim que devemos ver, porque é muito natural. Erros e acertos, tropeços, e retornos e retomadas, tudo isso faz parte do processo. Mas o que importa é que nós tomemos consciência disso, que somos imperfeitos e que temos muitas correções e adaptações para fazermos. E agora, gente, eu vou passar a palavra para o Eurípides, para que a gente mantenha a programação dentro do tempo disponível, tá? Obrigado pelas contribuições. Eurípides, é com você. Muito obrigado, Lelis. Então, aí, nosso tema de hoje, a preguiça, que o Lelis acabou de falar. Vamos falar agora sobre o ciúme, e depois, terminando o assunto, né, da noite, o Lelis falará sobre o estresse. O ciúme. Sentir ciúme é normal? Você é ciumento? Ou já foi? Você sente ciúmes de seus amigos, de seus colegas, de trabalho, né? De familiares? Qual a visão espírita do ciúme? Joana de Ângeles responde pelo viés psicológico do espiritismo a esta questão. Psicogênese do ciúme, ou seja, a origem, a gênese, né,
estudo das causas psíquicas do ciúme. E Joana irá nos dizer lá no capítulo 7º do livro Conflitos Existenciais. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Diante dessa afirmativa da Joana, pode-se dizer que o espírito que traz de vidas passadas desvios de comportamento não consegue desenvolver em profundidade, na atual reencarnação, a autoestima. Geralmente um indivíduo inquieto, um indivíduo insatisfeito. Nessa situação, pessoal, o ego, que não consegue desenvolver a autoestima, já falada hoje pelo Lelis, e que vive à mercê das emoções negativas, se encontra ainda na infância psicológica, no primarismo das emoções, não se adaptando ao contexto social. Enquanto o amor evidenciado por ele for aquele amor que não sente prazer em doar, o indivíduo experimenta ou experimentará o período infantil, caracterizando-se pelo ciúme, pela insegurança, pelas exigências descabidas. O ciúme, que retrata a falta de autoestima, pode transformar-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. Este tormento, gente, cruel, se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa que se convive, né, tornando-lhe a convivência insuportável devido aos contínuos conflitos gerados. As pessoas com temperamento neuróticos, pela própria constituição psicológica, são desconfiadas, ciumentas, por consequência, capazes de inesperadas explosões de agressividade, irá nos dizer Joana de Ângeles nesse capítulo. Na verdade, atormentado pelo ego dominador, a pessoa, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou diz amar, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, se abrigando nele a fim de se entregar aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de se impor à vítima da psicopatologia, né, que ela está vivenciando naquele momento. Somos herdeiros de nós mesmos. Allan Kardec pergunta na questão 933 de O Livro dos Espíritos: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os espíritos respondem: assim como o orgulho, a vaidade, a avareza, etc., são torturas da alma, e suas causas se encontram nos desvios comportamentais de vidas passadas. A presença do ciúme na alma, resultado da insegurança psicológica, desconfiança sistemática, se transforma em algoz implacável do ser, de quem a culpa, né? E também daquele ser que a cultiva. Vale ressaltar que, devido à culpa que se lhe encontra no íntimo, o indivíduo não consegue decodificá-la a fim de se libertar, mas oculta na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. A pessoa, por sentir incapaz de oferecer em clima de tranquilidade ao seu afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também essas pessoas são incapazes de se dedicar com integração, desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. É um tormento para todos aqueles que cultivam o ciúme, caros irmãos. Lembramos nesse ponto que a felicidade, gente, o estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais. É o que nós sempre estamos apregoando aqui nos nossos encontros. Da vitória sobre os desafios existenciais.
Mais adiante, Joana de Ângeles irá nos dizer: sentindo-se sempre desconsiderado, porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar dominando, entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Um indivíduo atormentado pela autocompaixão se refugia na infelicidade, de modo a inspirar piedade, quando deveria se esforçar para conquistar a afeição. Podemos dizer que o ciúme, gente, é um excesso de não amor, mas sim excesso de vaidade, de orgulho, de egoísmo, né? Então, não é excesso, não de amor, mas sim dessa vaidade excessiva, desse orgulho excessivo, egoísmo excessivo. Uma vez que o verdadeiro amor, ele não carrega consigo nenhum sentimento ou atitude que leva às más paixões. Contudo, vale ressaltar que, no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. Joana diz que, infelizmente, o ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exagerado e se circunscreve à paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por lhe ceder as forças, deixando de reagir. E as consequências podem ser terríveis. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo, né, no narcisismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal, nos fala a mentora. Percebe-se, portanto, que somos o ego em função do ego, de nós mesmos. É por isso que estamos adoecidos, né, em busca de libertação, essa busca que todos nós almejamos de libertação. Mas, para nossa alegria, como trabalho de autodisciplina, de entrega pessoal, mais adiante, no processo evolutivo, seremos o ego em função do self, não mais o ego em função do ego, mas o ego em função do self. Vale ainda dizer que o ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estado primitivista em manifestações ridículas, né? Quão perturbadoras, em que se consome. E ele, às vezes, nem sempre se apercebe disso, ou não quer aceitar. Para sair dessa emoção negativa, o ciúme, como das demais, né, a pessoa precisa olhar para dentro, desenvolver um senso crítico, confrontar-se com a sua sombra, para depois diluí-la. O espírito, nos diz Joana de Ângeles, evolui através de etapas sucessivas, lapidando arestas mediante um instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas, enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. E essa fala da Joana está completamente de acordo com os ensinamentos da codificação kardeciana. Então, a doutrina espírita nos ensina que nossa evolução se dá através da pluralidade das existências. A cada nova reencarnação, mais transformados moralmente estaremos. Por isso, o self, o espírito eterno que eu sou, é depositário de todos os valores das experiências adquiridas na larga jornada do desenvolvimento antropológico, sociológico e psicológico. E nosso maior desafio, gente, aqui na crosta terrestre, é o encontro consigo mesmo, o autoencontro. E esse mergulho interior nos possibilita o desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos nobres que nos levará para degraus mais evolvidos no plano da evolução. E Joana irá nos dizer mais adiante: quanto mais o indivíduo valorizar o ego, nos diz ela, sem administrar-lhe as heranças da inferioridade, mais se atormenta em face da necessidade do relacionamento interpessoal que, sem a presença da afetividade, sempre torna-se frio, distante, sem sentido nem continuidade. Inicialmente, vale dizer que nós precisamos de um ego equilibrado
isso é sabido por todos nós, não de um ego anulado, doentio. Desse modo, somente teremos um ego firme se estabelecermos nossos objetivos de vida, nossas convicções. Ego firme, gente, é um ego equilibrado em sua autoestima, que não fica fantasiando, que procura conhecer o bem e o mal, e procurar lidar com as emoções. Se não dermos um olhar para a essência que somos, se tivermos somente um olhar para fora e não para dentro, dificilmente o ego terá condições de administrar as suas heranças, as suas inferioridades, e mais difícil será seu relacionamento interpessoal, sem o cultivo da afetividade, e mais se atormentará. Somente o self, a essência, pode conseguir essa façanha, arrebentando, vamos dizer assim, as algemas a que se encontra preso, para parecer rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as inspirações espirituais, mas o ego precisa ouvir-lhe, nos fala a mentora Joana de Ângeles. Então, a existência física, pessoal, tem por meta o aprimoramento dos valores espirituais que jazem latentes no ser humano, que adquire sabedoria e paz de forma que possa desfrutar de saúde integral, o que não significa ausência de enfermidades, pois elas nos fazem crescer. E Joana nos fala o seguinte: trabalhar a emoção, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo constituem uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. E ela vai nos dizer ainda, na morbidez, né, na enfermidade, na doença do ciúme, o paciente estertora, ou seja, agoniza, né, angustia, sempre na inquietação. Anela, ou seja, aspira, né, pelo amor e recusa-o pelo receio de ser traído ou enganado. É triste, né? É triste alguém recusar viver um amor pelo receio de ser traído, enganado. O pior é que existe muita gente assim, né? A pessoa não se sentindo portadora de sentimentos de abnegação e de devotamento, desconsidera as mais belas florações da afetividade, sempre tidas como recursos de prazer, de conquista de coisas, sem procurar entender a nobreza, né? A nobreza que vitaliza aquele que ama. Na sociedade dos dias atuais, dos dias de hoje, as pessoas sofrem de um tipo de ansiedade que gera comportamentos neuróticos, inquietantes. Vivem na busca exagerada por múltiplos objetivos, como forma de diminuir ou abafar sua inquietação. Um grande número vão na busca do amor, mas têm medo de ser traído ou enganado. Já outros se entregam na busca de prestígio social, prestígio político, religioso, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool, das drogas ilícitas. Não tendo paciência para o cultivo da abnegação e devotamento, certas pessoas pensam que a satisfação do instinto, do id, poderá acalmar-lhe, né, a ansiedade, mas se frustram com a facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas, são totais. O id, gente, está mais ligado às sensações, né? O Freud, para quem assistiu às primeiras aulas, nós falamos da primeira tópica de Freud, onde ele classificou a psique em consciente, pré-consciente e inconsciente, e depois de 1920, ele criou a sua segunda tópica, quando ele classificou a nossa psique pelas instâncias id, ego e superego. E o id constitui uma instância completamente inconsciente, interessada apenas em descarregar a atenção. Ela consiste de impulsos que obedecem ao princípio do prazer. Então, a mínima insatisfação que lhe advém atira-o para o conceito falso de que foi recusado, sentindo-se rejeitado, advindo disso o quê? O ciúme execrável, o ciúme abominável,
né, desprezado. Ademais, nos diz Joana de Ângeles, na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial, principal, por ser possessivo, por ser aselvajado, né, nos fala a mentora. E Joana, ela diz que isso se dá por quê? Porque se sentindo recusado, muitas vezes porque é cansativo o apego do indivíduo, e o outro parceiro se cansa durante sua convivência, isso é tido como rejeição. Por quê? Pensa. Certamente há outra interferindo no relacionamento, em um triângulo amoroso. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos, que passa a ver através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que estava acontecendo. Portanto, caros irmãos, essa postura pode redundar em crime na área da afetividade doentia. E Joana irá nos dizer ainda, não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma. Vejam bem que ela diz, não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social, profissional. Então, em todas as relações interpessoais, graça, né, o ciúme, devido à nossa inferioridade ainda. A pessoa ciumenta vive num clima de insegurança, de reprovação geral. Esse tormento da alma evidencia um ego doentio, como falamos. Todos que estão em seu derredor o veem como um indivíduo que não aspira à confiança, prefere a distância a estar perto dele. O ciúme, gente, também estimula a inveja, e ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daqueles que lhes inspira o sentimento negativo. E nossa mentora, novamente, irá nos dizer, lá no capítulo 7, o seguinte, quem se permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade, em razão do comportamento que se decompõe, levando a maledicências, a comentários desairosos, a apresentação de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e a censuras injustificáveis. Essa afirmativa de Joana carece profunda reflexão, pois a pessoa que alimenta o ciúme prejudica não só seu relacionamento particular, mas toda a sua vida social, onde está inserido, sendo visto como uma pessoa não grata, né? Uma pessoa não agradável. Esse seu comportamento o torna elemento prejudicial à sociedade. Ninguém gosta de ficar perto dele, na verdade, né? Pais imaturos são muitos responsáveis por esse comportamento doentio, quando geram cenas de preferências no lar, selecionando os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. Vejam bem que a mentora nos fala aí. E outras vezes demonstram esses pais a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os para dentro de si mesmos, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade os fere dolorosamente, dando lugar ao ciúme, à inveja. Os pais, caros irmãos e irmãs, são os primeiros educadores dos filhos. E a doutrina espírita nos fala isso. Tudo que falam e fazem perto e para a criança pode repercutir e repercute nela. Nós sabemos que até os 7, 8 anos, mais ou menos, é que a reencarnação se completa, quando o perispírito estará jungido, molécula por molécula, ao corpo físico. Até esse período, tudo que os pais fazem e falam, a criança funciona como robô, vai repetir ali, né, o que ela vê, o que ela ouve. Desse modo, todas as consequências desse tratamento poderão desenvolver no filho as frustrações na afetividade, na autoconfiança, surgindo daí o ciúme,
a inveja, dentre outras emoções. Os indivíduos tímidos, aqueles que sofreram agressões na infância, que desenvolveram conflitos de inferioridade, sempre se sentem rejeitados e repelidos. Não bastassem os prejuízos que provocam onde se encontram, esses indivíduos são infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual, porquanto avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. E Joana irá nos dizer, ainda sobre a terapia do ciúme, para o ciúme já. O paciente ciumento, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança. Desse modo, com essa condução à autoestima por outros, tomará conhecimentos lúcido das infinitas possibilidades de equilíbrio e de afetividade que lhe estão ao alcance. A pessoa que cultiva o ciúme, que evidencia insegurança, denota ter uma baixa autoestima. O Lely já até falou isso hoje aqui. Para superar, com relação à preguiça, para superar seus conflitos, adquirir equilíbrio, necessário se faz um tratamento terapêutico especializado, bem como o convívio entre pessoas que o auxiliam a combater essa emoção negativa, a encontrar a raiz atual do problema. Nunca esquecendo, todavia, que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Assim, necessita ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos inferiores, da insegurança. E, desse modo, vai precisar do arrimo daqueles, principalmente, que estão em seu derredor. A mentora continua nos dizendo, já nesse subitem, terapia para o ciúme. A ação de benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontrando solução para os próprios conflitos. Então, participar de atividades de benemerência, de beneficência, faz com que a pessoa ciumenta descubra o quanto é saudável ajudar. E isso, pouco a pouco, fará com que encontre as soluções para seus próprios conflitos, dentre eles o ciúme. Então, toda a moral de Jesus, é interessante que se relembre aqui, se resume, nos fala o Evangelho, se resume na caridade e na humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, e às demais emoções negativas. Então, a prática do bem sem ostentação, fará com que a pessoa descubra o quanto ajudar o próximo nos permite o entendimento de nossos próprios dramas e a encontrar libertação dos nossos próprios conflitos. Agora, é necessário uma virtude ativa, né? É necessário uma vontade também ativa. Para fazer-se o bem, necessário se torna a ação da vontade. Joana nos fala que aquele que se dedica à compaixão e à caridade descobre não ser o único sofredor do mundo e identifica-se com muitos que também estão padecendo, verificando, entretanto, quantos estão lutando com destemor para superar os impedimentos e as dificuldades que os atam à aflição. E esse contato com os necessitados desenvolve na pessoa, em nós, a compaixão, a caridade, e ela perceberá que muitos dos problemas pelos quais elas passam acontecem também com ele. Então, as atividades assistenciais, de assistência social, principalmente aquelas praticadas na instituição onde nós frequentamos, é de importância grande, de grande importância que participemos. Às vezes nós estamos com um problema muito grande aos nossos olhos, mas quando a gente vai em direção aos necessitados, quando nós participamos de atividades de assistência e promoção social, nós percebemos o quanto aquelas pessoas que estão em condições muito piores do que nós estão alegres, estão com boa vontade, com coragem de enfrentar,
Então, o nosso problema, que era muito grande, passa a ser um probleminha bem pequenininho. E a luta, caros irmãos, a luta por suplantar os seus impedimentos, os nossos impedimentos, as nossas dificuldades, servirão como exemplo para que o indivíduo que passa pelos diversos conflitos existenciais também dê um norte na sua vida, uma solução para os seus impedimentos. Nós temos que aproveitar a nossa estada aqui na matéria. A nossa estada aqui é muito curta, tendo em vista que somos espíritos eternos, jamais morreremos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. A terapêutica, nos diz Joana, da bondade ao lado da psicoterapia especializada, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme. Porque nesse serviço, o afeto se amplia, os horizontes se alargam-se, os interesses deixam de ser personalistas, e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Aqueles que desejarem superar essa emoção, o ciúme, devem procurar atendimento terapêutico, especializado, e desenvolver o sentimento altruístico da bondade. Vale dizer aqui, como também o Lelis o disse com relação à preguiça, que ter ciúme é normal. O que não pode é ser contumaz, ser muito forte, que chega ao ponto de causar todos esses problemas elencados aqui pela mentora. Assim agindo, gente, perceberemos, todos os indivíduos perceberão, que logo os seus horizontes se alargarão. Sua visão a respeito do mundo e da sociedade já não serão os mesmos. O ciúme irá desaparecendo paulatinamente. A caridade, portanto, é a virtude fundamental, nos fala o Evangelho, sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Até aqui, será que já temos condições de responder como o ciúme pode ser vencido, gente? Pelo que nós conversamos aqui com vocês, relatamos, expomos aqui para vocês, né, da mentora, até aqui, será que já temos condições de responder como o ciúme poderá ser vencido? Cada um pense nessa solução, porque cada um tem a sua própria realidade, né? Então, a partir do momento em que aprendermos a domar as nossas paixões, a entendermos que o amor não é exclusivo e que, conforme desenvolvemos o amor, iremos amar mais e várias pessoas, pois a definição do amor vai desde o amor de uma mãe pelo seu filho, do amor entre os parceiros, o de Jesus por nós. A própria definição do amor, ela transcende os nossos 5 sentidos, por iniciar desde um aperto de mão até o amor crístico, né? O amor que Jesus sente por todos nós. Por fim, para superar o ciúme, é necessária a ação de benemerência, direcionada à terapêutica da bondade ao lado da psicoterapia especializada. E assim, o ciúme será vencido. E, findando a minha fala, queria dizer aqui o que Joana nos traz lá no Conflitos Existenciais, no finalzinho do capítulo, quando ela nos fala que amor-terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, que se aure através da oração e da esperança. Isso é que eu tinha que trazer para vocês sobre o ciúme, né? Vamos passar a palavra agora para vocês, para que façam seus acréscimos, alguma pergunta, alguma contextualização. Vocês estão com a palavra. Eurípides, Oi, eu aqui oi. de novo, com a cabeça fervilhando aqui. Também muito surpreendente, assim, né, a percepção do ciúme nesse contexto, nessa não visão, mas nesse direcionamento que Joana de Ângela nos dá,
mas eu queria evidenciar essa questão do amar dominando, desse excesso de vaidade, de orgulho e dessa imaginação atormentada. O quanto esse processo, e aí eu estou falando de vivências que eu já tive, e que agora eu começo a entender o porquê, né, dessa, vamos dizer assim, dessa confusão que se faz, e é muito interessante quando se fala também da questão do espírito imaturo que traz isso para agora, né, e isso vem à tona e a gente precisa também compreender. Eu me achava uma pessoa muito autossuficiente, o que também não é uma coisa boa, lógico, né? Mas eu, na minha relação com as filhas, na minha questão profissional, mas quando eu parti para construir uma vida com o outro, como mulher, uma das coisas que eu mais apanhei da vida foi nesse setor, uma pessoa extremamente possessiva. E dentro disso, eu não me dava conta que havia uma pessoa muito mal resolvida por questões que eu havia experimentado, né? E aí eu virava, porque a primeira coisa que eu fazia era jamais reconhecer essa questão. E isso me prejudicava muito, porque eu negava, não, eu não sou ciumenta, eu não sou possessiva. Quando eu comecei a perceber que isso estava me perda de qualidade de vida com o outro, de uma forma muito significativa, e essa questão da imaginação atormentada, porque você cria uma paranoia e você vê nos outros espaços de convivência com quem você tem uma relação, sempre alguém, vamos dizer assim, eu vou usar um termo assim, te ameaçando. E isso só vai alimentando um desequilíbrio muito grande. Então, essa percepção é muito importante e muito significativa, porque a gente começa a entender que a gente passa por determinadas situações, mas essas situações, elas não podem ser para a gente um condicionamento para o desenvolvimento de comportamento autodestrutivo, né? Verdade, Mariana, né? Então, aqui a gente começa a falar do estresse, essa coisa estranha que acomete tantos de nós, né? Vejamos, então, nas palavras de Joana de Ângeles, ela disse que, numa investigação realizada por CIE, essa é a pronúncia, no ano de 1948, foi publicado o termo estresse, que em inglês não tem o E no início nem no final, e, portanto, estresse, como a pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que produz distúrbio de conduta. Então, é uma definição até mais profunda, um pouco mais profunda. Numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, a nossa, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Olha só. E aí a gente até lembra novamente daquele livro dos 3 psicólogos, todos doutores em psicologia, 2 franceses e um brasileiro. O livro intitulado Normose, a patologia da normalidade, é o subtítulo. Título, Normose. Subtítulo, a patologia da normalidade. Estou fazendo propaganda para o livro, porque realmente ele é muito bom. Constitui a normose. Exatamente essas buscas desesperadas por prazeres, comodidades, divertimentos. E aí a gente deve lembrar que nós temos uma ânsia por fazer coisas, mesmo que essas coisas não sejam, digamos, saudáveis, mas todo mundo faz, dá prazer, aquele prazer efêmero, fugidio, ilusório, mas o ego acha que compensa, e o ego
está sempre atrás de tudo isso e, por isso, se estressa. Seguindo aqui, um exemplo dado aqui pela benfeitora, tá? As mães agora não vão querer ficar contrariadas com o expositor. O expositor está apresentando a fala da benfeitora Joana de Ângeles. Então, a mãe que se afeiçoa ao filho e, na viuvez ou não, se lhe dedica com aferrado sentimento de amor-posse, que se completa emocionalmente através das realizações que ele obriga o filho. Quando o vê crescido, avançando para a independência, para a ruptura do cordão umbilical, passa a estressar-se, a mergulhar no poço da existência sem sentido, porque todas as suas aspirações foram direcionadas para aquele mecanismo de autorrealização de egotismo exacerbado. Meu Deus! Olha só, de egotismo exacerbado. Vamos definir? Eu acho que vocês sabem, mas eu vou falar assim mesmo. Egotismo é pior que egoísmo. No caso do egoísta, ele pensa mais em si, quer mais para si, em relação aos demais, mas ele lembra do outro. Já no caso do egotista, ele se venera tanto, ele é tão prioritário que ele nem lembra da existência dos demais. E aí ainda acrescenta mais um adjetivo, exacerbado. Então, olha aqui, é um caso assim gravíssimo. O ego realmente impera. Por isso eu me preveni e já pedi a vocês, olha, não fiquem chateadas comigo, não sou eu que estou falando, as mães. Quem está falando é Joana de Ângeles. Então, sigamos. Outro exemplo. O funcionário que se entrega à empresa e lentamente passa a vivê-la com intensidade, acreditando-se indispensável, e vê-se, de um momento para outro, descartado, substituído por outrem mais bem preparado. E aí, o que acontece? Esse que veio substituí-lo tem mais recursos para aplicação. Ele, portanto, é tomado pelo estresse, da amargura e tomba no fosso do desespero. Tem a impressão de que a sua existência perdeu a razão de ser vivida, porque centrou no trabalho o que se afeiçoou, todos os interesses e motivações pessoais. Então, observe, é aquilo que a gente estudou nos encontros passados, vocês devem estar se lembrando. É a persona. O indivíduo se identificou com uma persona, uma máscara. E a persona, é bom lembrar, já que eu toquei no assunto, nós temos mesmo que fazer uso das personas, porque cada ambiente exige uma postura. E para que essa postura se realize, nós temos esse mecanismo natural, que é o comportamento adequado, dependendo do contexto. O ego tem essa habilidade de selecionar o que deve ou não deve, o que pode, mas não deve, o que deve, mas não pode, o que quer, mas não pode, e tal. E com essa filtragem, constrói-se a persona. O que não pode, o problema está no indivíduo se identificar com uma dessas personas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é autoridade. Fica ali 30 anos atuando como autoridade, representando o Estado. Aí, claro, chega um dia em que ela é posta fora. Só que, de forma inconsciente, essa pessoa se identificava com essa persona. E só descobriu isso quando foi posta fora e cai em depressão. Muitos chegam ao autocídio, suicídio.
porque perdeu o sentido, a vida perdeu totalmente o sentido. Então, o ego estava identificado totalmente com uma dessas personas, no caso do exemplo que eu dei, com a posição social, a posição de autoridade e tal. Então, esse rapaz aí que está dando murro na mesa é um caso bem semelhante. E o estresse decorre disso também. Quando não, o estresse, como disse uma das nossas colegas, acho que foi a Ana Paula, eu não me lembro agora, me perdoe, fazendo uma aproximação da preguiça com a depressão. O estresse também está bem próximo, porque uma coisa leva a outra, e as linhas divisórias são tênues entre uma coisa e outra, preguiça, estresse, depressão, neurastenia. Sabemos que a neurastenia, por exemplo, é um enfraquecimento orgânico, um cansaço excessivo, o enfraquecimento do sistema nervoso central, que deixa a pessoa extremamente indisposta, e por aí vai. Então, são coisas que se aproximam muito mesmo. Seguindo aqui com as falas de Joana de Ângeles, ela continua dizendo aqui: quando, porém, a morte arrebata o ser querido, é o terceiro exemplo, né? Quando a gente perde um ente querido, de uma hora para outra, não houve preparação. Ela diz o seguinte, sem que tenha havido uma preparação psicológica para o fenômeno do falecimento dos órgãos, por exemplo, a pessoa vai morrendo aos poucos, né? Está hospitalizada, está doente, isso não aconteceu. Então, é inevitável o transtorno gerado pelo estresse da pressão interna do sofrimento, que parece impossível de ser suportado, porque foi um choque tremendo. Então, o estresse aí se configura também. A existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas, a fim de tornar-se digna e merecedora de ser vivida saudavelmente. Assim deveria ser a nossa existência. Para muitos, graças a Deus, é. O ego, no entanto, estabelece os seus parâmetros. Olha só, agora a visão egóica da existência, ela está falando. O ego, no entanto, estabelece os seus parâmetros e assoberba-se de ilusões. Ele fica sobrecarregado de ilusões e de posses mentirosas, que a realidade se incumbe de desfazer, porque sem estruturas legítimas, fundamentadas em quimeras, que é sinônimo de sonhos, fantasias, em perturbações e sonhos infantis não superados pela idade adulta. Fiquei adulto, mas não deixei de ser criança. E ela continua. O aprofundamento da identificação da autoconsciência faculta a valorização do si próprio, que é o espírito imortal que sou, que você é, que Jung chamou de self, ampliando a esfera de aspirações e de metas que devem ser realizadas. Temos que ter metas, objetivos. As experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos, não deveriam constituir força estressante? Não. Porque têm, elas, por objetivo, amadurecer a capacidade emocional, cada vez mais fortes, né? Quanto mais desafios vencemos, cada vez mais fortes emocionalmente. Então, ela diz, a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos, que devem ser travados até o momento da completude. E aí a gente lembra que falamos nos encontros passados. É possível ser pleno, atingir a plenitude no meu estágio evolutivo? Sim, claro. Porque plenitude é sinônimo de inteireza. Dentro daquilo que já posso, eu ser inteiro, íntegro. E aí ela fala de completude. Né? Repetindo a fala dela, olha, as experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos, não deveriam constituir força estressante. Não deveriam, mas o ego vê assim.
porque têm, elas, por objetivo, amadurecer a capacidade emocional de cada um de nós, fortalecendo-a para embates mais vigorosos, desafios ainda maiores, que devem ser travados até o momento da completude. Cada experiência existencial converte-se em valor emocional que se soma aos anteriores, propiciando o crescimento pessoal e realização interior. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. E aí a gente volta lá no preguiçoso, porque o preguiçoso é assim, ele quer as coisas, ele quer as realizações, mas ele não quer empreender esforço. Isso não, ele só quer. E é uma atitude meio que inconsciente. E isso o leva também ao estresse. Está tudo interligado. Se vocês pegarem o capítulo inteiro, no caso, o estresse é capítulo 16 do livro Conflitos Existenciais, e a preguiça é o capítulo 2. Mas são 20 e poucos conflitos descritos nessa obra, Conflitos Existenciais. Então, a gente lendo um por um, a gente vai ver que eles têm uma íntima ligação, eles perpassam uns aos outros. É impressionante. Então, minha gente, seguindo aqui com os slides. Frágeis psicologicamente não conseguem sair do período infantil em que necessitam da mãe superprotetora. Lembram? Falamos disso no encontro passado. Não conseguem, né, se desligar, sair do período infantil em que necessitam da mãe superprotetora, do ninho doméstico defensor, sem haver se preparado para a vida adulta. Não houve preparo. Não estou fortalecido para enfrentar os desafios da vida adulta, inevitavelmente constituída de desafios necessários à evolução. Olha o estado da mãe, desesperada, né? Ela não estava preparada, talvez, para o papel que ela tem que desempenhar, que com muita dificuldade, coitadinha, deve estar desempenhando. Então, aqui, chegando ao que a Joana de Angeli disse, antes disso, ela fala dos processos e mecanismos estressantes. É o tópico aqui que a gente está vendo agora. Então, existe, sem dúvida, em muitos organismos, certa predisposição. Agora, ela está falando do nosso corpo, constituição orgânica. Existe uma certa predisposição em alguns para a desvitalização das energias, das forças em que se firmam os conteúdos emocionais. Vimos falando disso desde o início do encontro de hoje, também agora, também no estresse. Com relativa facilidade, os indivíduos portadores dessa constituição orgânica assoberbam-se de aflição ante acontecimentos que não têm o menor sentido perturbador. A coisa, às vezes, nem é tão perturbadora, mas, em razão da fragilidade, vítimas que se fazem de injunções que temem enfrentar ou que rejeitam de forma consciente, derrapando em estresse. E aí ela chega nessa frase que nós acabamos de ler aqui no slide. E ela continua: desacostumados à responsabilidade ou dominados pelo excesso de escrúpulos, alguns deles, autodenominados como perfeccionistas, obedecem a padrões agradáveis ou a ordenamentos geométricos submetidos aos seus critérios de avaliação. Olha só, o mundo tem que ser conforme eu quero. Sendo, porém, os grupos sociais constituídos de biótipos variados e de necessidades diversas, com objetivos e imposições específicos, esses indivíduos recuam diante dos enfrentamentos ou estressam-se com os fenômenos gerais, amargurando-se e desgastando-se de maneira enfermiça. Vejam que coisa.
Então, ela diz agora, há uma tendência possivelmente inconsciente em alguns pacientes de cultivarem o masoquismo emocional. Opa, que é isso? Já já a gente fala. Escorregando para a autocomiseração, autopiedade, a necessidade de acolhimento em colo materno, pensando em transformar a sociedade que lhes parece adversária em protetora piegas dos seus desfalecimentos morais. Então, vejamos. Masoquismo emocional. Eu confesso que, como vocês, alguns devem estar se perguntando o que é isso, né? A pessoa que gosta, a gente sabe que o masoquista, ele gosta de sofrer, quer dizer, sente algum prazer no sofrimento. E tem uma ligação muito íntima aqui também. O masoquismo emocional é quando a pessoa, em linhas gerais, é quando a pessoa acha que aguenta, que tem que aguentar. Tem um relacionamento tóxico. Não, eu tenho que aguentar porque é meu karma, e vai levando, e vai levando. Só que isso vai lhe causando prejuízos psicoemocionais, orgânicos. Isso pode somatizar, se tornar uma enfermidade grave, tipo cânceres, úlceras, começando sempre, quase sempre, pelo aparelho digestivo, urinário, e os tumores diversos, porque vai somatizando. A pessoa não põe para fora, não descarrega, vai acumulando e se reprimindo. Então, é o masoquista emocional. Depois vocês pesquisem e aprofundem mais, porque o tempo aqui, infelizmente, é curto para a gente aprofundar. Negam-se aos combates que são essenciais para o autocrescimento e valiosos para a visão psicológica da existência humana e suas finalidades libertadoras. Acumulam ressentimentos em razão de fracassos banais que culpam aos demais. Vivem ressumando infelicidade, que mais se encontra na imaginação do que na realidade, tendo em vista o corpo saudável, pelo menos sem afecção nem infecção, que deveria ser aplicado em atividades que o revigorassem, impulsionando os sentimentos a voos mais elevados na busca de realizações enobrecedoras. Então, vamos dar um saltinho aqui, mais para frente. Essa insegurança, essa forma de manipulação emocional decorre de culpa e de fuga do passado, aos deveres que não foram cumpridos e que agora, em nova reencarnação, deverão ser enfrentados para incorporar-se às conquistas evolutivas a que todos os espíritos são convocados. Fracassamos ou fraquejamos ou negligenciamos os deveres a serem cumpridos nas existências passadas. Então, isso fica registrado no âmago do ser, nos refolhos da alma, e quando reencarnamos, a nossa personalidade, o ego atual, foi formado desses conteúdos também, conteúdos psíquicos de existências passadas, e também da influência do meio onde reencarnamos, começando pelos pais, familiares, cuidadores. Então, essas características da personalidade estão aí identificadas em suas raízes pela benfeitora Joana de Ângeles. Deixa eu ver onde está esse texto. Está aqui. Ela falou antes, para chegar nesse pensamento, ela disse que a dependência de outrem e a transferência das suas responsabilidades para outrem, a necessidade de gurus e guias, ocultam a comodidade mental, olha só. E a gente pode falar de preguiça mental aí, que é sinônimo. Comodidade mental, moral e emocional, disfarçadas de confiança e de afeto por aqueles que lhes sirvam de condutores, os gurus, os guias, até médiums, não é isso?
A experiência, no entanto, é pessoal e intransferível. Cada qual terá de vivenciar, a fim de aprender, a semelhança do medicamento que deve ser utilizado pelo paciente. Olha aí a gente voltando naquela questão do remédio. O medicamento deve ser utilizado pelo paciente que busca a cura e não por aquele que o ama, em forma de comportamento infantil absurdo. Palavras da benfeitora. E aí ela chegou nessa questão da insegurança, essa forma de manipulação emocional. Nós nos transferimos a nossa responsabilidade para alguém, para um guia, um guru, um sacerdote, um médium, e criamos essa relação de dependência. Ficamos dependentes dos conselhos, das sugestões desses guias. Ninguém evolui por outro, diz ela, sendo o processo individual e exclusivamente pessoal. Então, não dá para terceirizar, né, gente? Ah, faz umas preces aí para mim que eu estou precisando. Tudo bem, se a pessoa está no estádio de perturbação que a impede de organizar ideias, fazer uma prece, ok, vamos nos unir em grupo e orar por essa pessoa. Mas é como o Cireneu fez por Jesus, carregar a cruz por um trecho até ele tomar o fôlego novamente. Essa pessoa vai ter que retomar suas forças e fazer sua prece, sua autoterapia. Ela vai ser ajudada, com certeza, sempre que precisar. Mas ela tem que ter essa autonomia de fazer sua própria autoterapia, digamos assim, como a benfeitora nos ensina. Esses indivíduos imaturos, quando amam, desejam que os seus afetos assumam-lhes as responsabilidades, resolvam seus problemas, enfrentem os seus dilemas, vivam por eles, demonstrando total desconcerto emocional. Vejam. Neles, as enfermidades, os problemas de relacionamento, as lutas no trabalho, a convivência com os demais, sempre assumem volumes exagerados, porque desejam facilidades e comodidades, atribuindo-se importância demasiada, quer dizer, prepotência de novo, presunção outra vez, que estão longe de possuir, atribuindo-se importância demasiada, que estão longe de possuir, ou fogem para a intriga, a maledicência, sempre considerando-se vítimas de perseguições que estão na imaginação e no egotismo doentio. Olha aí, egotismo de novo. Bem pior do que egoísmo. Porque é aquela questão, eu sou o tal, e eu não enxergo mais ninguém, eu só me vejo a mim mesmo. Esse é o egotista, que está numa situação pior do que do egoísta. Estão normalmente estressados, com pequenas ocorrências, não suportando os necessários trabalhos de renovação e de reequilíbrio, que dependem exclusivamente deles. Vamos dar um saltinho? Então, gente, vamos, para encerrar, falar de alguns pontos da terapia para o estresse. Como é possível tratar o estresse e dele se libertar? Aí diz a benfeitora, comece pela crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito que sou e na sua destinação gloriosa. Seremos perfeitos como Jesus um dia. Isso constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Ou seja, é o remédio preventivo para evitar o estresse, e quando ele já se instalou, é também o remédio para a sua superação, a crença na vida futura. Então, alguns espíritas, infelizmente, não todos, já estão remediados, né? Estamos remediados. E não só dentro do espiritismo, tem gente que não é espírita, mas tem uma consciência tão esclarecida, né, sobre a continuação da vida, porque isso já é uma conquista da alma. Não depende de qual doutrina a pessoa professa. Ela já conquistou em outras existências essa convicção
Então, já é um escudo contra o estresse. Em vez de uma existência linear, aquela linha reta, né, que se inicia no berço e termina no túmulo, essa decorre da vida em si mesma, a vida como um todo, abrangente, infinita, que é pré-existente e sobrevivente à disjunção molecular, que equivale a dizer a desintegração, a decomposição do organismo físico após o sepultamento. O ser em si continua existindo, resultando em aprendizagem contínua, na qual sucedem-se êxitos e aparentes fracassos, é bom enfatizar, que culminam em conquistas insuperáveis. Que beleza, né? Isso nos alegra o coração, com certeza. O ser humano necessita do trabalho que o dignifica, mas também do repouso, que lhe renova as forças e faculta-lhe reflexões para bom e compensador desempenho. Olha a importância do repouso. Nós vimos isso na série A Vida no Mundo Espiritual, começando pelo livro Nosso Lar e os demais, onde André Luiz enfatiza isso, a necessidade, a disciplina, e está dentro da disciplina a hora de descansar. Não, você tem que descansar. E ele, com aquele entusiasmo, querendo trabalhar, não, você precisa descansar, vai descansar. Isso é uma ordem, digamos assim. Então, meus amigos e amigas, a gente para aqui. Gente, eu queria mencionar para vocês, para a gente fazer a nossa prece, a questão 682 do Livro dos Espíritos, que trata dessas questões de hoje, especialmente da preguiça. Kardec perguntou em nome da humanidade aos espíritos guias da humanidade: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Olha a inteligência da pergunta de Kardec. Ao que eles responderam: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Aí está. Então, com essa orientação da espiritualidade amiga, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que esteja conosco sempre, como está nesse momento, que nós possamos conservar essas vibrações doces, salutares, sempre conosco, mas dispostos a irradiá-las para os nossos irmãos que nos rodeiam na nossa caminhada, no dia a dia e em qualquer ambiente, onde estivermos. Sempre em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, levando, através do exemplo, da conduta, das palavras, dos pensamentos e sentimentos, o estímulo aos nossos irmãos que se encontram em situação menos favorecida do que a nossa. Sabemos que todos somos imperfeitos, estamos todos na caminhada evolutiva, mas precisamos refletir o pensamento de Jesus, precisamos refleti-los através das ações, das atitudes, dos sentimentos. Que Jesus, portanto, nos ajude nessa tarefa. Então, caros irmãos e irmãs, com esses pensamentos, com essa convicção, nos despedimos, agradecidos a Deus, sobretudo, e a Jesus, nosso Mestre, e à espiritualidade amiga que se faz presente nesses momentos. Que assim seja.